A graça e a paz a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui o Salmo de número 100. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 100, um salmo de louvor. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Da mesma forma como podemos dizer, foi dele que nós nascemos, Ele é quem nos gerou e não nós a nós mesmos. Foi Ele quem nos converteu e não nós a nós mesmos. Foi Ele quem operou toda a transformação em nós e não nós em nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. A palavra do Senhor é a sua verdade, que dura de geração em geração, ou seja, a palavra do Senhor é sempre preservada. Foi até hoje e será para sempre. De geração em geração, a verdade do Senhor dura. Amém? Então, podem se assentar, meus irmãos. Nós vemos aqui, especialmente no versículo 3, que nós somos povo de Deus e ovelhas do seu pasto. E hoje nós vamos começar uma série de pregações focadas no tema a igreja e a sua membresia, né? Especialmente, né, nesse enfoque do que é ser um membro da igreja. Não temos como falar sobre membro da igreja se também não falarmos sobre a igreja, né? Então precisamos tocar nos dois assuntos, né? Sobre qual é a natureza da igreja, para também entendermos qual é a natureza dessa membresia, desse fazer parte, né, da igreja. Primeiramente, que nós somos povo de Deus. Então, a igreja é o povo de Deus. E a igreja também é o rebanho de Deus. Aqui é dito que nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Abram comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10. Interessante, o Gaúcho, né, fez a leitura ali também, né, puxou, né, João 10. João capítulo 10, versículo 1 em diante. Nós temos aqui uma parábola que o Senhor conta. Parábola normalmente chamada, né, a parábola do bom pastor. Nós já tínhamos, né, um salmo muito conhecido, Salmo 23, né, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui é dito assim: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pensa, Jesus ele só falou isso, só contou essa história. Uma parábola. E aí,
versículo 6, né? Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Porque no primeiro momento ele não deu a explicação do que era o significado dessa história, dessa parábola. Ele só contou a história, só falou ali do pastor, das ovelhas, da porta, do curral. É isso. Então, né, os que estavam ali ouvindo ficaram boiando. O que Jesus está falando? E aí Jesus começa a explicar. Né? Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, nesta parábola, quando a gente vê ali, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, né, Jesus ele disse o quê? Que ele é a porta. Então, nós precisamos entrar, para nós entrarmos no reino de Deus, a porta é Cristo. Precisamos entrar por meio de Cristo. Olha só, mas aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Deus vai aceitar ladrões e salteadores no seu reino? Não, só há um meio de entrar no reino de Deus, é pela porta, é por Cristo. Qualquer um que tentar encontrar outro caminho que leve a Deus, é ladrão e salteador, vai ser considerado dessa forma por Deus. Então, só será aceito na presença de Deus aqueles que entram pela porta, que entram por meio de Cristo, que confiam completamente em Cristo. Aleluia. Aquele que tenta confiar em si mesmo, nas suas próprias obras, ou em qualquer outra coisa, em filosofias, esse está tentando entrar por outro lugar, que não seja a porta, e vai ser considerado ladrão e salteador. Mas continuando. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus irmãos, nos últimos anos, né, tem surgido sempre aqueles que tentam bancar, sabe, o inteligentinho, assim, né, e querer, não, agora eu vou dar aqui a verdadeira compreensão, né, sempre todo mundo entendeu errado a passagem, agora eu vou dar a interpretação correta, né, e nos últimos anos tem surgido assim, né, quem é o ladrão, né, da passagem, aí, né, porque normalmente sempre tradicionalmente, assim, sempre foi aplicado a Satanás. E aí, ultimamente, né, tem aqueles que vêm surgindo assim, né, não é Satanás, isso aqui está falando dos falsos pastores, Tá, tudo bem, sim, eu concordo, também está falando de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros e tudo mais, também. Mas nós vamos excluir Satanás desta passagem aqui, é de uma ignorância tremenda, meus irmãos. Porque quando Jesus conta parábolas, muitas das parábolas de Cristo, ele está revelando segredos, mistérios desde a fundação do mundo. E aquele que é o ladrão, que originalmente veio e fez, né, e tentou roubar o homem de Deus, foi Satanás, lá no Jardim do Éden. Aquele que tentou conduzir as ovelhas após si. Ele é o principal ladrão e salteador. Ele é o principal, ele é o primeiro. Ele é aquele que Jesus diz no próprio Evangelho de João, que é homicida, que é mentiroso, que a única coisa que ele fala é mentira, porque a mentira é aquilo que lhe é próprio. Então, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E essas são funções de Satanás. E em última análise, Satanás é aquele que está por trás de todo falso profeta, de todo falso mestre, falso pastor. Então é uma ignorância tentar excluir, né, Satanás aqui da abordagem desse versículo. Mas continuando, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu, Cristo, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nessa parábola que ele conta, ele tanto é a porta pela qual as ovelhas passam, como ele também é o pastor.
o bom pastor. E ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, assim como ele fez, ele deu a sua vida por nós. Ele foi para a cruz e morreu por nós, deu a sua vida por quem? Pelas ovelhas. Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus fala assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está falando do quê? Ele está falando dos gentios. Porque nesse primeiro momento ele está onde? Ele está ali em Jerusalém, ele está ali em Israel, falando às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele está então congregando estas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele mesmo já disse, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, ou seja, os gentios ouvirão a voz do Senhor, assim como os judeus ouviram a sua voz. E todos aqueles que ouvem a voz do Messias, a voz de Cristo, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, formam um rebanho, tendo um único pastor sobre si, que é Cristo. Então esta é a igreja do Senhor. É este único rebanho formado por judeus e gentios, que ouviram a voz de Cristo, que creram em Cristo, que creram no Messias. Esta é a igreja do Senhor. E aqueles que são membros desta igreja de Cristo são as suas ovelhas. Vamos abrir aqui um outro texto, que é também em João, Evangelho de João, capítulo 21. Veja que esse contexto que Jesus fala, sobre ele morrer pelas ovelhas, sobre que haverá um rebanho e um pastor, isso aqui está falando da igreja, meus irmãos, mas dessa igreja como o povo completo de Deus, ou seja, todos aqueles por quem Cristo morreu, derramou o seu sangue, foram salvos pelo sangue de Cristo. Todos estes. A reunião, então, de todo o povo de Deus de todos os séculos é ao que Jesus está se referindo aqui. Porque naquele dia, naquele grande dia onde estaremos todos juntos com o Senhor, o que ele vai fazer? Eu já vou abrir aqui, ler aqui João 21, tá? Mas só... Deixa aqui abrir o texto aqui de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 7,17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vê aqui, há um só pastor. Um só pastor guiando todo o seu rebanho para as fontes vivas das águas. Isso aqui é um cumprimento escatológico. Aqui já, olhando a igreja completa, perfeita, na glória do Senhor. Mas, agora voltando aqui em João, no capítulo 21, nós temos um outro aspecto da igreja, porque nós temos a igreja nesse aspecto de todo o povo de Deus, e quando nós falamos da igreja nesse sentido pleno, só estamos falando de pessoas salvas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós falamos da igreja no singular, nesse sentido amplo, jamais podemos entender como incluído hereges, pessoas perdidas, falsos crentes. Esses não estão incluídos na igreja, quando falamos nesse sentido amplo. Aqueles que não foram regenerados, aqueles que não foram convertidos,
eles podem fazer parte da membresia de igrejas locais, mas eles não fazem parte da igreja nesse sentido espiritual, do corpo de Cristo, nesse sentido, né, pleno do povo de Deus. Não fazem. Então, quando nós falamos da igreja, né, nesse sentido mais amplo, nós devemos sempre entender que estamos falando do povo de Deus, que foi lavado, que foi purificado, que foi salvo, redimido. Agora, quando nós falamos das igrejas, no plural, aí nós estamos falando de um corpo misto, onde sim, vamos ver pessoas nas igrejas que não foram salvas, que ainda estão em seus pecados, que não estão em Cristo ainda, e que muitas vezes, não que alguém que já se tornou filho de Deus não possa causar algum tipo de escândalo, não possa pecar, sim, aqueles que são filhos de Deus também pecam. Mas quantas vezes surgem escândalos no meio das igrejas, e muitas vezes aqueles que promovem esses escândalos não são genuinamente cristãos. E muitas vezes, justamente quando vem esses escândalos, é que vem à tona a verdadeira natureza daqueles que pareciam ser, mas não eram. Mas continuando aqui, João capítulo 21, no versículo 15, Jesus ele tem uma conversa com Pedro. E aqui há um enfoque já para esta igreja local, essa expressão do corpo de Cristo local. Onde o Senhor designa pastores para estarem apacentando o seu povo. Versículo 15, e depois do capítulo 21 de João. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, tu és onisciente. Eu reconheço que tu és o próprio Deus, que sabe todas as coisas. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, tu pode sondar o meu coração, os meus pensamentos, tu sabe que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, por 3 vezes Jesus instrui Pedro, Jesus chama Pedro para ele apacentar, para ele pastorear. E nós vemos que, num certo sentido, há uma certa liderança de Pedro ali num primeiro momento. Ali em Atos, né, nós vemos ali ele é o principal, né, daquele que prega, né, quando aqueles 3.000 se convertem. É também ele quem toma a frente, né, no sentido de, bom, Judas se foi, estamos aqui em 11, né, precisamos escolher um para assumir o local, né, a posição que era de Judas e tal. Então, quem num primeiro momento, né, está ali à frente, pastoreando, é Pedro, justamente obedecendo a ordem, ao chamado de Cristo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E o que é isso? É a igreja local. Então, a igreja ao longo dos séculos, meus irmãos, ela teve configurações diferentes. A igreja é o povo de Deus, mas o povo de Deus ele se organizou de forma diferente ao longo dos séculos. Nós vemos, por exemplo, como é que a igreja se organizava lá na época, por exemplo, de Abraão, Isaac, Jacó, na época de Noé, ou anterior até ao dilúvio, se organizava por meio das famílias. Então, aqueles que eram os patriarcas eram aqueles que eram os líderes da igreja, aqueles que conduziam as suas famílias, os servos, todos aqueles que estavam, né, agregados ali juntos.
eles eram conduzidos pelos patriarcas. Então a igreja se organizava dessa forma. Posteriormente, na época de Moisés, e quando Deus dá a lei de Moisés no Sinai, e ali nós já temos uma nação, a igreja ela se organiza de uma forma diferente. Essa congregação, porque igreja significa congregação, essa congregação passa a estar organizada como uma nação. Então ela é a igreja de Israel, a congregação de Israel. E aí nós vamos ver centenas de vezes essa expressão, a congregação de Israel, a congregação de Israel. Porque estava ali organizada, né? Era uma igreja local, organizada, mas como organizada num país, numa nação. Isso tudo por causa do propósito da vinda do Messias. Porque Jesus iria vir da onde? De Israel, dentre os judeus. Quando Jesus vem, cumpriu-se o propósito para o qual Deus havia escolhido a nação de Israel, ou pelo menos o principal propósito. E aí, então, a igreja ela passa a estar organizada de uma maneira diferente. Ela passa não mais a estar organizada como uma nação, mas sim organizada localmente em cidades. Então nós vemos nas cartas escritas para as igrejas, a igreja de Éfeso, carta escrita para a igreja de Corinto, para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Colossos, né, a carta aos Colossenses e assim por diante. Agora, quando nós vemos, por exemplo, a carta aos Gálatas, a Galácia, meus irmãos, ela não era uma cidade. A Galácia era uma região, que tinham várias cidades ali, naquela região da Galácia. Paulo, ele fala assim, é uma carta escrita à igreja no singular da Galácia? Está escrito assim? Não. Porque ali nós tínhamos várias igrejas. Então, quando nós abrimos, por exemplo, a carta aos Gálatas, nós vemos ali a expressão as igrejas, no plural, da Galácia. Olha só. Gálatas, capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quando nós vemos lá em Apocalipse, né, as 7 igrejas lá, elas eram de uma região, da Ásia. É dito que o Apocalipse foi escrito para a igreja da Ásia, no singular, ou para as igrejas. As igrejas. Porque haviam várias igrejas locais. Então, igreja, meus irmãos, no singular, ela ou vai estar se referindo a uma igreja local, a uma congregação local, ou ela vai estar se referindo à igreja nesse aspecto amplo, que é o corpo de Cristo, mas aí nós vamos estar falando apenas de pessoas salvas, apenas daqueles que verdadeiramente foram convertidos, e isso não apenas focado num tempo específico, de todos os tempos. Então nós temos essas duas definições, esses dois aspectos do uso do termo igreja nas Escrituras. Ou como uma congregação local, ou como essa congregação que é todo o povo de Deus, salvo de todos os tempos. Vamos abrir aqui um outro texto que é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Se alguém puder conseguir um copinho d'água, eu agradeço. Atos 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Vejam, meus irmãos, que aqui a expressão igreja, ela está se referindo ao quê? A qual igreja? Ela está se referindo a uma igreja local. Por mais que muitas vezes, quando eu passei por esse texto aqui,
né, me parecia estar falando, né, da igreja nesse sentido bem amplo, né, de todo o povo de Deus. Mas ela está falando, Paulo aqui, ele está falando com quem? Ele chamou os presbíteros da cidade de Éfeso, ou seja, eles eram, olha só, no versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então, aqueles com quem Paulo estava falando eram os anciãos, ou seja, eram os pastores da igreja de Éfeso. E aí ele fala assim, ó, olhai, pois, por vós, ou seja, por vós, pastores, orem por vocês mesmos, vigiem, cuidem a conduta de vocês, o coração de vocês. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Qual era esse rebanho que esses anciãos, esses bispos, que aqui, né, vos constituiu bispos, né? Esses bispos, esses anciãos, eles foram constituídos sobre qual rebanho? Sobre o rebanho da cidade de Éfeso. Eles eram pastores da igreja de Éfeso. Sobre aquele rebanho eles foram constituídos bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então a igreja lá de Éfeso era uma igreja de Deus, a qual aquela congregação, aqueles salvos lá de Éfeso, aqueles santos lá da cidade de Éfeso, todos aqueles santos que estavam congregados, reunidos lá em Éfeso, eles tinham sido resgatados com o sangue de Deus. A igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui mais uma vez nós temos a divindade de Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é Deus que se manifestou em carne. Ou seja, aquele que estava crucificado lá na cruz e derramou o seu sangue era Deus. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém. Até aqui. Então, meus irmãos, o que é dito aqui? Que Jesus, ele resgatou a igreja, ele que é Deus, ele resgatou a igreja com o seu próprio sangue. É dito que o Espírito Santo é aquele que constitui bispos, pastores, anciãos sobre as igrejas. Sobre quais igrejas? As igrejas locais. Porque, por exemplo, eu fui constituído pelo Espírito Santo como pastor desta igreja local aqui. Então, sobre essa igreja local, eu posso exercer algum tipo de autoridade nesse aspecto de igreja. Mas agora eu posso chegar, digamos assim, ao domingo que vem, lá na Filadélfia, lá, que é uma outra congregação local, e querer exercer a minha autoridade pastoral lá? Não, não posso. Da mesma forma como esta congregação local, ela tem membros. Os membros dessa congregação local, eles são membros também lá desse exemplo que eu dei, né? Lá da Filadélfia? Não, não são. Então a membresia, ela se dá numa congregação local específica. Assim como o pastoreio também, ele se dá numa congregação local específica. Isso não significa que nós não vamos reconhecer tanto os membros como os pastores de outras congregações locais. São pastores e são nossos irmãos em Cristo. Mas nesse aspecto de membresia, nesse aspecto de autoridade, tudo se dá dentro de uma congregação local específica. Continuando aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna
tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus ele é chamado o grande pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor. Sabe, normalmente, quando vai pegar assim, um desigrejado, ele diz assim, não, pastor é só Jesus. Pastor é só Jesus. São contra, assim, né, a ideia de que existam pastores. Na Bíblia nem tem pastor. Só Jesus é chamado de pastor. Eu fico pensando assim, olha, eu não sei qual Bíblia que esse povo lê. Sabe? Não sei qual Bíblia que esse povo lê. Nós já vimos ali Pedro, né, sendo dito ali, chamado por Jesus, né, apacenta as minhas ovelhas. Como é que ele vai apacentar sem ser um pastor? Como é que ele vai pastorear? O verbo ali, ele pode ser traduzido tanto como apacentar, como pastorear. Um verbo, ele está ligado a um substantivo. Então, o verbo pastorear está sempre ligado a um substantivo que é pastor. O pastor é aquele que pastoreia, aquele que apacenta. Então, aqui é dito que Jesus ele é o grande pastor. Mas será que não tem, então ninguém mais, só Jesus, ele é o grande pastor, mas não tem os pastores para as igrejas? A gente acabou de ler ali em Atos, né, que o Senhor, ele constitui, o Espírito Santo constitui bispos para apacentar a igreja de Deus. Mais uma vez, o verbo sendo usado. Então, os anciãos, os bispos lá de Éfeso, haviam sido constituídos para apacentar, para pastorear. Então, eram pastores. Mas, por fim, vamos aqui abrir em 1 Pedro, capítulo... A gente vai abrir dois textos aqui em 1 Pedro, 2:25, que novamente fala de Cristo, né? Essa 1 Pedro 2:25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ou seja, nós temos nos convertido ao pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Interessante, né? O termo bispo foi utilizado lá em Atos para homens, mas aqui foi utilizado para quem? Para Cristo. Assim como Cristo é o bispo das nossas almas, o Senhor Jesus, em cada congregação local, constitui bispos. A palavra bispo, pastor, ancião, na Escritura, todas elas falam da mesma função na igreja local. Pastor, bispo e ancião. A palavra ancião ela vai remeter a esse aspecto da maturidade. Ou seja, para alguém estar pastoreando uma congregação, não pode ser alguém imaturo. O próprio texto lá em 1 Timóteo vai dizer que não pode ser um neófito, ou seja, alguém novo na fé, um novo convertido. Por quê? Porque precisa haver um nível de maturidade suficiente para poder pastorear. Por isso, o termo ancião. O termo bispo poderia ser traduzido como supervisor, ou seja, aquele que está supervisionando, para ver se as coisas estão andando tudo corretamente, ver o que precisa ser corrigido, aprumado, direcionado. Então, o bispo tem esse aspecto, né, da supervisão. E o pastor, óbvio, o aspecto do apacentar, do pastorear. Então, Jesus ele é chamado aqui de pastor e bispo das nossas almas. Um pouco mais adiante, aqui em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro fala assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, olha só, Pedro, ele está aqui falando aos presbíteros, e ele dizendo assim, eu que sou também presbítero com eles. Ou seja, Pedro ele não deixou de ser, por mais que ele era um apóstolo, ele não deixou de ser um pastor, um presbítero.
Ele que diz, eu também presbítero com eles. Porque Cristo claramente o coloca nessa função de presbítero, de pastor, quando diz para ele apacentar as ovelhas. E justamente esse que havia recebido, né, do Senhor 3 vezes essa chamada para pastorear as ovelhas, os cordeiros. Olha a forma como Pedro fala aqui desse aspecto, né, ele falando aos presbíteros, ou seja, falando aos pastores. O que ele diz aqui? Apacentai. Aliás, só continuando, ó. E testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então Jesus ele é chamado aqui de sumo pastor, quando aparecer o sumo pastor. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar. E Jesus sendo chamado sumo pastor, é da mesma forma como havia o sumo sacerdote. Havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Assim como existem os pastores e o sumo pastor. Então Jesus, ele tanto é o nosso sumo sacerdote, como ele também é o sumo pastor. E também existem nós, todos, como sacerdotes. E existem aqueles que são constituídos como pastores do rebanho de Deus. O que cada membro é? Cada membro é uma ovelha desse rebanho. É conveniente que as ovelhas estejam dispersas? Ou é importante que as ovelhas estejam no rebanho, no aprisco do Senhor? É importante que as ovelhas estejam no aprisco. A igreja é esse aprisco, a igreja é este rebanho, no qual as ovelhas estão juntas para serem apacentadas, pastoreadas, cuidadas. Esse é o propósito do Senhor, para nós, enquanto estamos aqui, neste tempo. Agora, aqueles que querem andar sozinhos, né, aqueles que querem se isolar, são como aquela ovelha perdida que se desgarra. Qual é a intenção do Senhor, num primeiro momento, com essa ovelha? É resgatá-la, é trazer ela de volta para o aprisco, de volta para o rebanho. Estava vendo hoje de tarde alguns vídeos assim, e alguns vídeos até com uns títulos interessantes assim, né, mas que sobre a igreja e tal. Mas quando, né, começavam a falar, né, eram desigrejados falando. Né? E aí tu olha, assim, ó, cada vez mais. Esses dias eu estava conversando com o Israel e com a Joyce, né, e falando assim que os desigrejados, a gente já tem, né, aqui na igreja, né, várias vezes, né, o pastor Aloysio tem falado, né, sobre os desigrejados como desviados, né, e eu concordo. Só que uma coisa que eu estava falando com o Israel e com a Joyce assim, era que o desigrejado ele também é um herege. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra para heresia, a palavra, né, para herege, é justamente o sentido da palavra, no caso a etimologia da palavra, ela traz esse aspecto daquele que se separa, daquele que se afasta, daquele que que divide. Então a heresia tem esse aspecto de divisão, de separação, de isolamento. Então, tipo assim, quando eu falei, eu achei, né, que eu estava usando um termo muito forte, mas depois eu parei para pensar assim, não, mas é exatamente isso. E especialmente, meus irmãos, por quê? Porque normalmente aquele desegrejado, sabe, que ele defende a sua posição de estar, né, fora, de não congregar, de não fazer parte de uma igreja, ele defende isso com argumentos doutrinários. Só que é óbvio que a doutrina não é uma sã doutrina, é uma falsa doutrina. Então, a falsa doutrina que leva um homem a continuar desigrejado convictamente, né? Ele é convicto de estar fora da igreja, de não congregar, ele se convence de que ele está certo em agir dessa forma,
Isso tudo é um engano diabólico. É uma heresia, então. Ele está defendendo uma heresia. E enquanto ele continua isolado, ele deve ser considerado um herege. E ele precisa se arrepender desta heresia, dessa falsa doutrina. Porque são falsas doutrinas sobre o entendimento do que é a igreja. O que é a igreja? Essa pergunta, né? A resposta dessa pergunta, o que é a igreja? Essa resposta ela é doutrinária. É a sã doutrina que vai definir o que é a igreja. Só que um desigrejado não tem a resposta apropriada para o que é a igreja. Ele tem uma resposta corrompida, distorcida do que é a igreja. Sobre o congregar, o ato de congregar, e todos os aspectos que envolvem a membresia na igreja. Um desigrejado não tem a resposta para nada disso. Pelo contrário, tudo aquilo que ele pensa e fala e entende doutrinariamente sobre esses aspectos são distorcidos. Ou seja, são heresias. Por isso que depois quando não, realmente faz todo sentido. O desigrejado em todo aspecto, inclusive da própria etimologia da palavra, heresia ou herege, ele se encaixa perfeitamente nesses aspectos. Mas, continuando aqui, vamos abrir, voltando lá no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ao longo, né, desses próximos domingos, assim, estar vendo vários aspectos, né, da igreja, da membresia, e vendo assim, eu sei que eu não vou conseguir esgotar, meus irmãos, eu não vou conseguir exaurir esse assunto, mas a gente vai buscar, assim, ver, pelo menos assim, a maior parte, né, dos exemplos, né, das comparações que a Escritura nos traz para nós entendermos o que é a igreja, o que é ser membro da igreja. Né? Então, nós já vimos aqui num primeiro momento que a comparação de Jesus, ele é o pastor, ele também constitui pastores para estarem cuidando de uma igreja local. Nós vimos a igreja nesse aspecto amplo de todo o povo de Deus, mas também esse aspecto local. E então a igreja, tanto nesse aspecto completo, geral, ela é um rebanho, tem Cristo como seu pastor, mas a igreja também no aspecto local é um rebanho, ela é chamada, que nós vimos aqui, 1 Pedro capítulo 5, Pedro estava falando com quem? Com pastores, que eram pastores de uma congregação local. Então quando ele fala assim que eles pastoreavam, né, o rebanho de Deus, ele está falando ali de congregações locais, que tinham uma membresia, ou seja, aquelas ovelhas daquele rebanho, elas eram membros da congregação local. Aqui nós vamos ver uma outra comparação no Evangelho de João, capítulo 15, que é com uma videira. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. E nessa comparação com uma videira, Jesus Cristo, ele é a videira. E nós, a igreja, o povo de Deus, nós somos inseridos em Cristo. Nós somos colocados em Cristo, e nós somos os ramos, as varas, como diz aqui. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará.
e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, existe salvação sem estar em Cristo? Não. E a igreja é justamente aqueles que estão em Cristo. A igreja, nesse aspecto, o quê? Geral, amplo. Porque numa congregação local, meus irmãos, podem haver pessoas que não estão em Cristo. E aqueles que não estão em Cristo, em uma congregação local, em uma igreja local, não têm salvação. Então a salvação não está vinculada ao ser membro de uma igreja local. Eu posso a vida toda fazer parte de uma igreja local e chegar naquele grande dia e ir para o inferno. Se eu não estiver em Cristo, se eu não estiver ligado a Cristo. Então eu preciso estar na videira, que é Cristo. Espiritualmente ligado na videira. Espiritualmente ligado a Cristo. Ou seja, verdadeiramente salvo. Então, a nossa membresia em uma congregação local, ela deve ser o quê? A expressão visível de que eu espiritualmente estou ligado a Cristo. Assim como o batismo nas águas é uma expressão, é um testemunho visível de que eu já fui batizado em Cristo. E depois eu vou falar um pouco sobre esse aspecto do batismo em Cristo e o batismo nas águas. E o que está isso relacionado à membresia na igreja? Tanto no aspecto espiritual como no aspecto local. Versículo 6. 7. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vejam aqui a forma como Jesus fala do amor agora. Olha o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus ele deu um mandamento. Um mandamento que ele diz que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E aqui, meus irmãos, isso aqui tem como nós obedecermos isso sem estarmos ligados a uma congregação local? Não tem como. Porque aqui, isso aqui, meus irmãos, Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos. Então, esse amor que ele está falando aqui, não é um amor assim, tipo assim, aquele amor com o qual tu tem que amar a todas as pessoas do mundo e tal. Não é. Por mais que nós somos sim chamados na Escritura para amar, inclusive os nossos inimigos, mas esse mandamento específico que Jesus está dando aqui, ele se relaciona de maneira direta ao amor que há entre os discípulos, entre os irmãos em Cristo, entre aqueles que estão em Cristo. Porque é só nós vermos, meus irmãos, aonde ele fala desse mandamento. Já aqui, meus irmãos, é a segunda vez que ele está falando desse mandamento. É a segunda vez, não é a primeira vez. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele já havia dado esse mandamento antes? Já. É só nós voltarmos um capítulo, aliás, dois capítulos. No capítulo 13. Olha só no capítulo 13 de João, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis a vós, aliás, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então vejam que o contexto desse mandamento que Jesus está dando é o amor que há entre os discípulos. O mandamento para amar de maneira mais ampla, mais geral, ele vai ser encontrado em outros textos da Escritura.
Mas esse mandamento específico aqui, ele é direcionado ao amor que há entre os discípulos. Entre aqueles que são membros da igreja. Nós devemos amar uns aos outros. Justamente para o quê? Para que todos conheçam que somos discípulos de Cristo. Porque se simplesmente isso aqui fosse, né, um amor entregue de maneira geral, assim, né, o amor que a gente tem pelo perdido, o amor que tem pelo inimigo, então o que a gente estaria então demonstrando é que todo mundo é discípulo de Cristo. Pensa, né, faz sentido isso? Não faz sentido. Então aqui é o amor entre aqueles que são membros da igreja, que são membros do corpo de Cristo, que foram salvos por Cristo. Porque justamente isso vai ser um dos aspectos que vai atrair aqueles que estão fora. É justamente poderem olhar e ver como o povo de Deus se ama. Como os irmãos amam uns aos outros, como os discípulos amam uns aos outros. Que isso possa também ser um meio de atrair aqueles que não conhecem o Senhor. Porque imagina se há entre nós ódio, se há entre nós discórdia e briga e tal, e chega, né, alguém... Eu não vou andar com esse povo aí. Mas agora, quando nós nos amamos uns aos outros, sabe, quando há um amor intenso, um amor ardente pelos irmãos, isso atrai. Aqueles que não têm isso no mundo vão olhar, eu quero isso. Eu quero fazer parte disso. E Romanos, capítulo 11, Romanos 11, versículo 17. A igreja também ela é comparada com uma oliveira. Romanos 11, versículo 17. Diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Do que está falando aqui? Dos judeus que rejeitaram a Cristo. Nem todos os judeus rejeitaram. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo são ramos que foram quebrados. Da onde? Da igreja. Eles faziam parte antes da igreja. Eles eram a congregação, a igreja de Israel. Mas uma vez que rejeitaram, aqueles dentre essa igreja que rejeitaram, foram quebrados. E os gentios que creram, foram enxertados. 19, dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então vejam que aqui há uma continuidade, meus irmãos. Aqueles que entendem que a igreja só surge em Atos dos Apóstolos em diante, precisam lidar bem com esse texto aqui. Porque o texto deixa muito claro que essa obra de Deus ela é contínua ao longo dos séculos. Ou seja, o povo de Deus, essa oliveira, essa igreja do Senhor, essa congregação do Senhor, é algo que vem desde o início dos tempos. Deus sempre foi cultivando essa oliveira. E aí,
que acontece? Os israelitas incrédulos foram quebrados da sua oliveira. E os gentios crentes foram enxertados. Mas da mesma forma, Deus é poderoso para caso os judeus se convertam novamente, Deus os torna a enxertar na mesma oliveira. Vejam que a oliveira é uma só, do início ao fim. Deus não plantou uma segunda oliveira. Ele só enxertou os gentios naquela oliveira que já havia. Uma oliveira única. Por quê? Porque Deus tem um único povo. Deus não tem dois povos. Deus tem um único povo que pertence a Ele. Abra comigo Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28. Eu comentei antes sobre o batismo em Cristo, né? E também sobre o batismo nas águas. Então, o que acontece, meus irmãos? Comparando, né, a igreja com essa videira, comparando a igreja com esta oliveira, tanto a videira é Cristo, como a oliveira também é Cristo. Cristo é aquele que salva a todos. Se Abel foi salvo, ele foi salvo por meio de Cristo. Se Davi foi salvo por meio de Cristo. Se Abraão foi salvo por meio de Cristo. Se Noé foi salvo por meio de Cristo. E qualquer pessoa, meus irmãos, que a gente possa conceber que tenha sido salva, desde o início, desde a criação até hoje, e no futuro ainda, que serão salvos, não há ninguém que a gente possa dizer que foi salvo que não seja por meio de Cristo. Só existe salvação em Cristo. Não há outro caminho, outro meio. Glória a Jesus. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, orando, diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Uma vez que o propósito de Deus era nos salvar, então não foi possível o cálice passar. Porque se houvesse um outro meio, um outro caminho de se achegar a Deus, que não por meio do sacrifício perfeito de Cristo, no momento que Jesus disse assim, se possível passa, então haveria uma outra possibilidade. Uma vez que Jesus precisou beber o cálice, significa que não foi possível, meus irmãos, que não era possível haver outro meio. O único meio de salvação da humanidade é Cristo morrendo na cruz, derramando o seu sangue por nós. E aí, então, o que acontece? Quando nós cremos em Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando o Senhor opera esta obra de salvação em nós, nos concedendo a fé, o arrependimento, o que acontece? Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Ou seja, esse ser inserido no corpo de Cristo é o ser batizado em Cristo. Assim como nós somos colocados, imersos na água, quando somos batizados nas águas, no batismo em Cristo nós somos imersos no corpo de Cristo. Passamos a ser um com Ele, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então esse ser colocado no corpo de Cristo é o batismo em Cristo. Isso se dá quando? Quando nós nascemos de novo, quando somos regenerados, quando passamos a ser uma nova criatura. A partir desse momento é que acontece isso. Somos colocados no corpo de Cristo, passamos a estar unidos a Cristo. Somos batizados em Cristo. Então vejam aqui Gálatas 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, como alguém passa a ser um filho de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. Se é pela fé em Cristo Jesus que eu passo a ser um filho de Deus, como é que eu passo a ser um filho de Deus? É quando acontece algo comigo para eu passar a ser um filho de Deus. Eu sou regenerado. Eu nasço de novo. E quando ocorre esse novo nascimento, eu nasço novamente com uma nova natureza,
Antes eu tinha uma natureza carnal, a natureza que eu herdei dos meus pais. Mas agora eu passo a ter uma nova natureza. Natureza que nós herdamos do nosso Pai, que é Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, porque todos sois filhos de Deus. Quando é que alguém se torna filho de Deus? Quando nasce de novo, quando é regenerado. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, aquele que se tornou um filho de Deus, pela fé em Cristo, foi batizado em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, uma vez que fomos batizados em Cristo, agora estamos imersos nele, revestidos de Cristo. Versículo 28, e nisto, ou seja, nesse batismo em Cristo, nesse ser colocado no corpo de Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós passamos a fazer parte de um mesmo corpo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, o batismo em Cristo opera essa unidade no seu povo. Todos passamos a ser um em Cristo Jesus. Porque somos batizados em um único corpo, no corpo de Cristo. Batizados em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso, meus irmãos, é o batismo em Cristo, que se dá quando nós cremos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados. Quando somos regenerados, nascemos de novo, somos então batizados em Cristo. Só que aí tem um outro aspecto, que é o batismo nas águas. E o batismo nas águas, o que ele é? Ele é um testemunho público de que nós cremos em Jesus. Ele é um testemunho público que nos arrependemos dos nossos pecados. Então, através do batismo nas águas, estou dando testemunho. Eu me arrependi. Eu criei. Então, é no momento do batismo nas águas que vai acontecer a fé, que vai acontecer o arrependimento? Não, ele tem que ter sido anterior. Da mesma forma como também não é no batismo nas águas que vai acontecer o batismo em Cristo. Aquela colocação no corpo de Cristo. Nós já fomos colocados, imersos no corpo de Cristo, quando cremos em Jesus. Quando fomos regenerados, nascemos de novo. Então não é conveniente que alguém que não tenha nascido de novo ainda, que não tenha tido a experiência da regeneração, que essa pessoa venha a ser batizada nas águas. E faríamos isso porque na esperança de que naquele momento a pessoa seja regenerada? Não, não é conveniente. Então vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver, vamos esperar, né, a obra de Deus se realizar, né, para daí uma vez, né, que haja ali uma convicção, né, que a pessoa se converteu verdadeiramente, aí sim ela possa dar um verdadeiro testemunho de fé e arrependimento, de que de fato, né, está unida a Cristo, foi batizado em Cristo. E aquele que foi batizado em Cristo foi batizado na sua morte, sepultamento e ressurreição, porque está identificado com Cristo, é um com Cristo. Fomos batizados na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, o batismo nas águas, ele também é um testemunho disso, de que estamos unidos a Cristo em sua morte, e aí somos sepultados nas águas. Isso, lógico, nas águas ali é simbólico, tá? O que de fato é a realidade espiritual é o batismo em Cristo, que se dá na regeneração, no novo nascimento. Mas vejam que nós estamos nas águas sendo batizados, dando testemunho de que já tivemos essa experiência, de termos morrido com Cristo, sido sepultados com Cristo e de termos ressuscitado com Cristo. Por isso, a pessoa é imersa nas águas e emerge das águas, como símbolo tanto da morte, do sepultamento e da ressurreição com Cristo. Assim como o batismo em Cristo, ele nos coloca na membresia desse corpo espiritual de Cristo, nós passamos a fazer parte do povo de Deus quando somos batizados em Cristo, o batismo nas águas nos coloca na membresia da igreja local.
Então, por exemplo, no primeiro domingo de novembro, né, vai ter a Sofia, vai ter o Israel, vai ter a Joyce, que serão sendo batizados nas águas. Né, e estarão oficialmente, né, sendo membros da congregação local. Então, assim como entendemos que já são membros, né, do corpo espiritual de Cristo, entendemos que já foram batizados em Cristo, mas agora estarão dando esse testemunho público de fé, de arrependimento, estarão, né, por meio do batismo nas águas, né, sendo recebidos também na membresia de uma igreja local. Continuando aqui, para nós finalizarmos, né? Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 37 ao 47. Atos 2, versículo 37 ao 47. E aqui a gente conclui e, na sequência, vou chamar daí o Gaúcho Maninho para estarmos ministrando a ceia do Senhor. Atos 2, versículo 37 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Então, o povo lá de Jerusalém, que há alguns dias, vamos dizer assim, há 50 dias atrás, um pouco mais, estavam pedindo a crucificação de Cristo, podemos dizer assim, há 52 ou 53 dias atrás, eles estavam pedindo a crucificação de Cristo. Aí passa, tu vê, não eram nem 2 meses tinha dado já, de toda a situação. E aí acontece a situação aqui, ó, a festa de Pentecostes, onde o Senhor Jesus derrama, né, do seu Espírito Santo. Aqueles apóstolos, né, os discípulos estão ali reunidos, são batizados no Espírito Santo e começam a pregar, a dar testemunho de Cristo com poder, com ousadia. E Pedro, né, especialmente Pedro, que é mencionado a pregação dele, desde ali do versículo 14, né, até o 36. E aí Pedro aponta que o pecado daquele povo para quem ele estava falando era principalmente o terem crucificado a Jesus Cristo. E eles então, voltando aqui agora 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Ou seja, nós realmente somos culpados, né, de termos crucificado o Senhor, de termos crucificado a Cristo. Somos culpados. O que faremos? O que Pedro diz? Versículo 38, e disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. O que aconteceu? 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quem é que foi batizado? Os que de bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, eles receberam em seu coração a sua palavra, eles creram na mensagem, creram no Evangelho. E se eles receberam a palavra, uma das coisas que Pedro falou, uma das palavras que Pedro falou foi o quê? Arrependei-vos. Então, significa que eles também, além de crer, se arrependeram. Então, o receber a palavra implica que eles tanto creram na mensagem, como também obedeceram a mensagem, se arrependeram dos seus pecados. E uma vez que eles creram e se arrependeram dos seus pecados, o que aconteceu com eles? Eles se converteram. Eles nasceram de novo. Eles foram regenerados e foram batizados em Cristo. E se eles foram batizados em Cristo, o que
vinha na sequência o dar testemunho público do seu arrependimento, da sua fé e de que estavam unidos a Cristo agora, pela fé. Então, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, ali em Jerusalém já havia uma congregação. Já havia uma congregação composta de mais ou menos 120 pessoas. A congregação já estava ali. Porque os demais judeus, meus irmãos, que haviam rejeitado o Senhor, eles não eram mais a congregação. Eles já haviam sido cortados. Pense, irmãos, que uma vez que Israel, em sua grande maioria, rejeitou o Messias, eles continuam sendo a igreja? Não, eles foram cortados. Então a igreja, ela foi reduzindo, né, ao ponto de que estava ali só em torno de 120 pessoas. E aí, a partir de agora, começa a se expandir novamente. Então, a igreja, ela começa uma igreja local aqui em Jerusalém. Não estou dizendo que a igreja, né, na história, contínua, mas agora, como congregação local, né, nessa nova forma de Deus organizar o seu povo, e então, em congregações locais, aqui, de fato, começa essa nova organização em igrejas locais, a igreja em Jerusalém. Começou com 120 pessoas, em torno disso. Agora, quanto já era a membresia dessa congregação, a partir desse dia aqui? 3.120. Né? Porque agregaram-se quase 3.000 almas. Como é que elas foram agregadas? Como é que se podia saber quem tinha sido agregado, quem passou a ser membro daquela congregação local de Jerusalém? Os que foram batizados. Então, o batismo nas águas era uma forma de testemunho de que alguém estava passando a fazer parte de uma congregação local. Então, aqui em Jerusalém, nós temos 3.000 nesse dia sendo agregados, né, passando a serem membros dessa igreja local de Jerusalém, e fizeram isso por meio do batismo nas águas. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esses todos que foram batizados e passaram a fazer parte da membresia desta igreja local de Jerusalém. Como é que eles agiam? Como é que era a atitude dos membros desta igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa era a prática dos membros da igreja. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes, todos os dias no templo. Como é que é o tempo que eles estavam juntos, que eles perseveravam unânimes? Todos os dias. Olha que empenho, hein? A gente tem quantas reuniões, né? Tem terças, mulheres, tem quinta-feira, né, estudo da palavra, tem sexta, né? Nem é toda sexta, mas, né, normalmente a cada 15 dias reunião dos homens. Às vezes tem o Projeto Amor, e tem o culto de domingo, e às vezes já é difícil. Imagina se fosse, né, todos os dias, né? Mas aqui, né, e perseverando unânimes todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tanto no aspecto na igreja, no sentido no corpo de Cristo, mas também nesse aspecto da igreja local. A igreja local de Jerusalém. Que posteriormente, né, começa ali, tem perseguições, e aí a igreja começam a surgir outras igrejas em outros locais. Mas isso aí a gente vai ver outro dia. Hoje a gente conclui por aqui.